O pior pesadelo de Lula se tornou real. Realmente, gente, coisas estranhas estão acontecendo lá no STF. O sorteio do STF voltou a funcionar e o ministro André Mendonça foi escolhido novo relator daquelas investigações sobre as fraudes do INSS. E isso vai ter efeitos bombásticos, como eu vou te contar agora. Notícia que está aterrorizando o governo Lula e poderá sangrá-lo até as eleições. Não tá fácil para o governo e acabou de ficar ainda pior, com a relatoria do maior escândalo de corrupção da história do Brasil caindo no colo de ninguém mais, ninguém menos do que o ministro André Mendonça, que a essa altura já provou ser o melhor e o mais técnico ministro do STF. E mais, gente, ele é especialista justamente em combate à corrupção. Agora, antes da gente falar dessa relatoria do caso do INSS indo para o gabinete do Mendonça, a gente precisa falar do elefante na sala. O que foi que aconteceu com a máquina de sorteios do Supremo, hein? Será que consertaram? Aquela roletinha lá do juiz natural, ela voltou a funcionar lá no STF? Será que consertaram por acaso ali no dia 30 de julho, quando o Moraes recebeu um presente Magnitsky? Coisas estranhas estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Tão estranhas que chegam a ser inacreditáveis. É um mistério. Será que depois da Magnitsky o STF está largando a mão do Lula? Por que você está falando isso, Deltan? Gente, é simples. Faz tempo que essa maquininha aí do sorteio parece estar engatada, ó. Parece funcionar só para um lado. Toda vez que tem um sorteio de um grande caso, os casos parecem cair. Com Alexandre de Moraes, Toffoli, Gilmar e Dino. Apenas para os ministros ali da ala norte-coreana do Supremo. Apenas para os aliados de Moraes e do governo Lula. Inclusive, no ano passado, o portal UOL, ele tentou fazer uma auditoria aí nesse sistema. Aí o ministro Barroso autorizou. Mas, quando chegou o dia, ele mudou de ideia. E aí ele proibiu a auditoria. Olha aí, ó. STF impede o UOL de auditar sistema de distribuição de processos no tribunal. Ué, impediu por quê, hein? Tem alguma coisa lá que o UOL não possa ver? Tudo no STF não é feito com a mais absoluta transparência, como o Barroso garganteou pro Pedro Vaca naquela visita da OEA? Então por que impedir a auditoria, hein? Pois é, ninguém sabe nem ele explicou. Suspeito, né? Mas eis que agora tudo volta a funcionar. É como disse o André Marcília nesse comentário excepcional aqui no X. Parece que o STF largou oficialmente a mão do governo. Em outros tempos, o caso terminaria com o ministro aliado. A CPMI com a oposição, Mendonça com a relatoria, o governo Lula sangrará até as eleições de forma melancólica. Pois é, gente, acompanha aqui comigo essa reportagem aqui do Estadão, ó. Na semana passada, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu que o caso saísse das mãos do ministro Dias Toffoli e houvesse uma redistribuição. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, acolheu o pedido e, após sorteio, o processo foi redistribuído para o ministro Mendonça, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Gente, isso aqui é gigante. Vocês não têm ideia. Para vocês terem uma ideia, as investigações das fraudes do INSS elas estavam absolutamente paradas, lá paradinhas no gabinete do Toffoli, numa daquelas gavetas profundas, desde que ele fez uma manobra para ele ficar com esse inquérito sem sorteio, o que estava favorecendo enormemente o governo Lula, porque estava toda a investigação parada. Aí a revista Piauí contou isto aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. Desde junho, quando o Toffoli abriu um procedimento sigiloso no STF e pediu a cópia de todas as investigações, os inquéritos em andamento na primeira instância entraram em suspenso. Ou seja, todas as investigações estavam andando, pararam, porque o Toffoli pediu cópia, disse, olha, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. O ministro Dias Toffoli ele não mandou parar nada, mas a sua caneta produziu indiretamente esse efeito. Afinal de contas, policiais e procuradores deixaram de agir com receio de verem suas diligências anuladas mais adiante. É real, gente, isso aqui. Qual que é o problema? Quando o ministro fala, deixa eu ver isso aqui, porque tem gente com foro privilegiado, se você segue investigando, depois ele fala, olha só, depois de 1 ano, 2 anos, ele olha e fala, olha só, eu analisei e realmente tem alguém aqui com foro privilegiado, então vou anular tudo, vou derrubar tudo, acaba com as investigações, acaba com as provas, acaba com tudo. Ou seja, o Toffoli tentou puxar a investigação do escândalo do PT para ele, parou as investigações, mas ele foi derrotado. E o caso acabou caindo com André Mendonça, que é especialista justamente em combate à corrupção. E tem mais.
Agora, as investigações de fato vão andar por duas razões. Primeiro, porque a PGR ela defendeu que os casos em que tem alguma menção à autoridade com foro privilegiado fiquem no STF com Mendonça, enquanto que todos os demais casos devem ir para a primeira instância, onde as coisas andam de verdade. O que é a coisa certa a se fazer. Sempre, aliás, deveria ter sido assim em todos os casos, inclusive com aqueles do 8 de janeiro. E sempre foi assim na Lava Jato, aliás. Isso significa que as investigações elas vão correr muito mais rápido agora e elas serão bem mais efetivas, com grande parte dos casos sendo decididos em primeira instância. A segunda razão pela qual essa investigação agora vai andar, ela vai se deslocar, ela vai aí se desvencilhar dos seus agarros ali, das suas âncoras, é que o relator da CPMI é o ex-promotor de justiça Alfredo Gaspar. Guarde esse nome aí. O Alfredo é um dos melhores deputados da Câmara dos Deputados. Ele é muito técnico e ele sabe investigar. Então, gente, o resumo da ópera é o seguinte. Com a relatoria do caso do INSS com Mendonça lá no STF, o restante em primeira instância e a CPMI do INSS sob controle da oposição nas mãos do Alfredo Gaspar, inclusive iniciando hoje os trabalhos e aprovação de requerimentos, não tá nada fácil para o governo Lula e só vai ficar pior. E da última vez que grandes escândalos de corrupção no governo Lula foram investigados, nós tivemos mensalão, Lava Jato, com um monte de petista sendo preso por roubar os brasileiros, impactando até as eleições, porque o povo é relembrado de quem é quem. E você já sabe, se tá ruim pro governo Lula, isso é bom pros brasileiros. Ficou animado? Deixa aí então seu like com força, me conta o que você achou dessa notícia, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nada por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.